a ver. Bem, a matéria de hoje, do enquadro, o foco do evento de hoje, mais do que a proteção de dados, ou até, alternativamente, a cibersegurança, é a proteção de dados no interior do Poder Judiciário. Eu já abordar esta questão, ainda de um modo diferente, em finais de junho, no 7º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia, os países de língua portuguesa, se realizou na Universidade do Minho, no norte de Portugal. E o meu texto saiu logo depois publicado, além de nas atas, na revista do TJ de Santa Catarina. Por isso, se alguém quiser ver uma versão um pouco anterior, basta ir à revista do TJ de Santa Catarina, onde está lá como artigo internacional convidado. E eu vou seguir aqui, até para ser um pouco diferente do que fiz há uns meses atrás, uma perspectiva por escalas, inspirado num conto, e agora espero que não me batam, por ser argentino, embora seja um argentino de origem portuguesa, Jorge Luís Borges. Ele era a família dele é de Trás-os-Montes, aliás, como muitos cariocas. Eu sou do Alentejo, do Sul, mas a família de Borges era do norte de Portugal. Casualmente, talvez tenham dormido e não saíram do barco no Rio ou em Santos e foram parar em Buenos Aires. Mas isto já estou eu especulando, quase literariamente e de uma maneira borgiana. Pensar em escalas. E vamos começar a ver semelhanças e diferenças. Repito, focados na questão da segurança, na proteção de dados no Poder Judiciário. Ora, o que temos, antes de mais, é que a proteção de dados está constitucionalizada. Com boa vontade, e referiu a doutora Cândida, na Constituição Federal Brasileira encontra-se, ou poder-se encontrar, no artigo 5º, não creio que exatamente na questão da privacidade, porque a privacidade e proteção de dados têm a natureza diferente. A privacidade corresponde a um direito de personalidade absoluto, um ius excludendi, enquanto que a proteção de dados é um poder de acesso e controle. Leia-se que significa que relativamente à privacidade temos a contrapartida de um dever, direito-dever. Na proteção de dados estamos perante um poder a corresponderá a um ónus. Bom, mas tanto que há um dos incisos do artigo 5º da vossa Constituição Federal foi pouco usado. Eu digo isso porque consigo ver como tal ocorreu na América de língua espanhola, ou até em Angola, foi pensar amplamente o habeas data. E o habeas data já estava na Constituição Federal. O habeas data, controle. Saber se está e como está e poder ratificar. Ora, hoje é assim. Leia-se na União Europeia, no Tratado sobre Funcionamento, no Tratado sobre Funcionamento, na Carta e também na Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou aqui a antecipar, há minutos atrás fui verificar, até online, é que o vosso Senado, em última leitura, aprovou há dias a PEC
que inclui dois novos incisos no artigo 5º, o 12, letra A e letra A, e também no artigo 22, XXX, do que toca às competências federais. Quer dizer, isso ainda creio que não se deu ainda a publicação, pelo menos não a utilização no Conselho Federal, tal como está no site do Planalto. Mas temos mais. É que esta constitucionalização já teve também em todos estes passos uma densificação, uma tradução na legislação ordinária, aplicável ao Poder Judiciário. Assim, no RGPD, no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, eu vou deixar depois também esta apresentação, podem ir seguindo exatamente a fundamentação em termos de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, como nós trabalhamos na nossa técnica. Mas, mais que isso, temos regimes especiais para o tratamento de dados na justiça, tanto no regulamento europeu, por isso no regulamento europeu, quanto na lei brasileira. Isto é, se os colegas que assistem prestarem atenção ao artigo 1º da LGPD, no artigo 4, para citar no Brasil é difícil, artigo 4, inciso 3º, a linha D, inciso 4, parágrafo 1º da LGPD, esta lei aplica-se também ao judiciário com especificidade. Isto na grande escala. Depois, escala intermédia. E vamos aproximando. Se a nossa perspectiva for diacrónica, iremos vendo que as coisas não são, as coisas, a realidade não é assim tão semelhante. Bem, no Brasil, como acabo de falar, a constitucionalização plena da proteção de dados ocorreu só a 20 de outubro. Na União Europeia, assim foi com o Tratado de Lisboa de 13 de dezembro de 2007. A proteção de dados é mais antiga na União Europeia, remonta a 1995, mas apenas no plano da legislação ordinária. Em Portugal, temos-la desde a Constituição de 2 de abril de 76. Quer dizer, Portugal 76, União Europeia 2007, Brasil 2021. Embora seja de referir que, argumentando desde o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, aquele que refere a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da União, o vosso STF, assumindo explicitamente uma argumentação análoga à da Corte Constitucional Alemã no Acordo de 1983, a propósito do census, da lei do recenseamento, entendeu que a proteção de dados já era um direito fundamental autónomo, ainda que fora do catálogo. Daí podemos discutir se a constitucionalização da proteção de dados no Brasil se efetivou ou em maio de 2020 ou em finais de outubro de 2021. Mas, indo em frente, o Regulamento Europeu
refere em termos expressos e diferenciados os atos praticados pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional, distinguindo-a dos atos administrativos interna corporis. Especificamente, exclui a intervenção nesses atos, natureza jurisdicional, do encarregado de proteção de dados, quer dizer, os tribunais terão um EPD, terão um encarregado, mas ele não intervém no domínio dos atos de natureza jurisdicional. Além de excluir tais atos do controle por parte da autoridade nacional. Seria no Brasil, a ANPD poderia controlar, até fiscalizar os atos administrativos dentro da justiça, mas não os tratamentos de dados em sentido técnico. No sentido técnico, quer dizer, nos termos da definição, creio que logo no artigo 5º da LGPD, e ainda, embora não no articulado, mas no considerando 20, eu permito-me fazer aqui uma pequena nota. Os colegas provavelmente já se deram conta que os atos da União Europeia, tanto diretivas como regulamentos, são antecedidos por textos preambulares extremamente longos, com considerandos. Tendo uma aula minha aqui de mestrado, na última estivemos trabalhando o chamado Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, em que são quase 300 considerandos. Isto tem a ver com a estrutura de distribuição dos poderes entre a União Europeia e os Estados-membros. Significa que os atos da União Europeia precisam de ser ponto por ponto explicados e demonstrados. Eu falo muitas vezes com meus alunos que as leis da União Europeia trazem manual de instruções. Mas a questão não é apenas didática. É que o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia utiliza muito frequentemente os considerandos para fundamentar as suas decisões. Sobretudo quando o articulado não é suficientemente explícito. Quer dizer, os considerandos são quase lei. Ora, aqui no considerando 20 do Regulamento Europeu, abre-se a possibilidade dos Estados-membros legislarem em matéria de proteção de dados na justiça. Porquê é que isto é tão importante? É que, de novo, de acordo com o sistema de fontes na União Europeia, quando a matéria de proteção de dados deixou de ser concorrente entre os Estados-membros e a União. E era assim enquanto vigorou a diretiva de 24 de outubro de 95, que era uma diretiva pensada para promover o funcionamento do mercado interno. Então, nesta diretiva, e à partida, as regras seriam para as empresas, embora os Estados-membros pudessem alargar o respectivo âmbito também à administração. Mas, saindo do regulamento, enquanto que as diretivas obrigam os Estados-membros a modificarem os seus ordenamentos, continuam a ser ordenamentos nacionais, ainda que harmonizados nos termos da diretiva, um regulamento é diretamente aplicável e, mais que isso,
realiza uma ação dita de preempção, precludindo a possibilidade dos Estados-membros regularem, legislando a matéria. Quer dizer, um Estado-membro só pode legislar uma matéria conste de um regulamento se o próprio regulamento assim o permitir. Tanto que aqui temos uma porta entreaberta. Ora, pensando um pouco em Portugal, e eu vou tentar acelerar, porque eu tenho fama e algum proveito de ser prolixo, para além de especialmente chato. Quer dizer, antes do regulamento, os tribunais estavam no âmbito da aplicação de leis gerais, proteção de dados, desde a lei de 29 de abril de 1991, tanto nessa como a outra lei geral de 26 de outubro de 1998, isto quer dizer que hoje em Portugal estamos na terceira geração, ou contando de 1973, na quarta geração de leis de proteção de dados. Nós tínhamos, e ainda temos, porque um processo legislativo que entretanto não chegou ao seu final, uma lei de 2009 que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. E que continua vigente, tem de continuar vigente, na medida em que não conflitua com o RGPD, com o Regulamento Europeu. É porque se houver, na medida em que existir algum conflito, o princípio do primado das fontes europeias afastará a aplicabilidade da regra ou princípio que conste da lei nacional. Só assim não é em matéria de processo penal. Porquê? Porque o processo penal ficou fora explicitamente do RGPD. Aliás, tal como veremos na lei brasileira. Ora, e passemos ao Brasil. Antes de mais, nós nos damos conta que a LGPD não tem regras para o tratamento de dados no Poder Judiciário. Não tem. Não há nenhum afastamento de regras gerais, daquelas que se aplicariam também à administração pública, ao poder público, ao Poder Judiciário. Mas o vosso CNJ, agora vou referir algo que é polémico, aliás, ainda estou lembrando, por exemplo, do que escreveram o professor Ingo Sarlet ou Lénio Streck, lá os vossos connacionais gaúchos, sobre a fundamentação do poder regulamentar do CNJ na Constituição Federal e na eventual fragilidade. E com base nesse poder próprio e também na lei sobre a informatização do Poder Judicial, temos, como referiu a doutora Cândida, uma resolução CNJ, 12 de janeiro de 2021, estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados a serem adotadas pelos tribunais. Todos, exceto o STF, mas deixaremos de momento o STF de parte. Já não é a primeira vez que o CNJ avança nesta seara ou nesta praia, já que estamos aí no Rio de Janeiro, pensemos nesta praia. Temos a recomendação, numa resolução de 20 de agosto de 2020, para os tribunais começarem a aproximar da implementação da RGPD. Mas também não é a primeira vez, sendo rigorosos e sérios, que o CNJ aqui mexe. Pensemos numa resolução. Espera aí, deixa eu ver para trás. Mas para trás, resolução, tiver aqui uma coisa de lado. 2015,
a propósito da lei de acesso à informação, que mexe também com segurança e segredo. Mas pensemos na justiça criminal. Ora, a União Europeia, antes do Tratado de Lisboa, ainda com a arquitetura de Maastricht, o Tratado de Lisboa foi assinado em 2007, mas só entrou em vigor no final de 2009, nós tivemos uma decisão quadro. Decisões quadro são semelhantes a diretivas, já nem há. Decisões quadro exigiam unanimidade dos Estados-membros a propósito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Quer dizer, já havia leis para permitir a transmissão de dados entre os Estados-membros da União Europeia. Mas no mesmo dia em que foi aprovado o Regulamento Europeu e depois no mesmo dia em que foi publicado, saiu uma diretiva relativa à proteção dos dados das pessoas naturais no que diz respeito ao tratamento pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais. Quer dizer que hoje temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados geral, incluindo a Justiça Civil e a Justiça Trabalhista, onde ela existe, e depois um regime de proteção de tratamento de dados para a justiça criminal. Portugal transpôs esta diretiva com uma lei de 8 de agosto de 2019. Embora a LGPD faça referência a que a justiça criminal, o tratamento dado na justiça criminal, deva ser distinto de outra maneira. Aliás, dá perfeitamente para entender que durante uma investigação por parte da polícia, os investigados não podem ter acesso aos dados. Algo tão simples como isso. Até para que a investigação seja minimamente eficaz. Para dar um exemplo extremamente fácil de entender. Bom, mas quer dizer que no Brasil, embora seja esse o programa, o prometido na LGPD, falta a lei. Temos aí uma omissão legislativa. Bom, no que se refere ao nosso objeto de hoje, segurança, eu diria que, pelo menos, a justiça criminal brasileira deveria aplicar as regras constantes na resolução 363 do CNJ, na medida em que a mesma seja compatível com o Código de Processo Penal e demais legislação aplicável. O que exige uma análise quase casuística. Mas vamos ainda, tivemos a escala média, vamos para a grande escala. Vamos ver mais alguns detalhes e vou tentar ser mais conciso. Há elementos comuns, até internamente. Por isso, algo como em todas estas dimensões, princípios da integridade e confidencialidade, os dados pessoais tratados de forma que garanta a sua segurança adequada. Sim, encontramos na União Europeia, na diretiva de 2016, ainda na Lei Portuguesa de 2019, que encontramos depois também no RGPD, na lei que estava de 2009, enquanto que no Brasil, e temos que assentar na LGPD, inciso 7º do artigo 6º, onde reza o princípio, tem o princípio da segurança consistente
na utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícita destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Que depois é desenvolvida na própria LGPD, artigos 46 a 49, mas para o Poder Judiciário, a segurança dos dados é encarada especificamente no inciso 11 do artigo 1º da resolução número 363 do CNJ. Mais recentemente, temos que encaixar, articular esse preceito da resolução 363 com o conteúdo da resolução 396. Provavelmente será tratada a seguir por outros palestrantes, porque é ela que institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética no Poder Judiciário. Depois temos também, e aproximo do final, a responsabilidade. Responsabilidade proativa, usam muito um termo em inglês da compliance, por parte do controlador. É assim no RGPD, na diretiva sobre o tratamento de dados na justiça criminal, também nas leis portuguesas, na LGPD e nas duas resoluções do CNJ, 363 e 396. O problema maior, e aqui aí sim temos a grande diferença entre a realidade brasileira e a portuguesa. Eu adianto que o que tem no Brasil, pelo menos em termos conceptuais de estrutura, é muito mais adequado que o que temos no Brasil, em Portugal. É o seguinte: no Regulamento Europeu, o controlador, porque a terminologia nossa europeia é o responsável pelo tratamento e é o controlador, é a pessoa natural ou jurídica, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que individualmente, em conjunto com outras determinadas finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Esse é o critério. Na nossa lei, que ainda está em vigor, são responsáveis pela gestão dos dados no Poder Judiciário, designadamente, os dois conselhos superiores de magistratura. Quer dizer, em Portugal nós não temos o único CNJ, como aí temos o único, nós temos o Conselho Superior de Magistratura para a justiça civil e justiça criminal e a justiça do trabalho, e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Quer dizer, a justiça administrativa e a justiça tributária está separada, inclusive é no topo. O que é que a lei diz? As competências são exercidas de forma coordenada através, chamava, Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados referentes ao Sistema Judicial. Esta comissão compete, ou melhor dizendo, quase que diria, competia, promover e acompanhar auditorias de segurança ao sistema e definir orientações e recomendações em matéria de requisitos de segurança do sistema. Pensando aqui na segurança. Qual é o grande problema? É que esta comissão chegou a tomar posse em 2010, mas nunca reuniu. A situação é um pouco mais clara na justiça criminal. Atualmente, tal como está na nova lei, de 2019, o controlador é a autoridade competente que individual ou em conjunto com outras determina finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Assim na diretiva ou na lei portuguesa de transposição, a autoridade competente que individual em conjunto com outras determina finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais, ou nos casos em que estes são determinados por lei, a autoridade nela indicada. Sim, porque se pensarmos no judiciário em termos de função jurisdicional, as finalidades
resultam diretamente da lei, não de uma decisão de um titular de qualquer órgão do judiciário. Problema maior, e com isto termino, é que os meios em Portugal não estão sob a responsabilidade do judiciário. Aqui importam-nos os meios informáticos. Ora, tais meios, os meios usados, as plataformas, os sistemas de comunicação, o próprio software, estão na dependência do Ministério da Justiça. Especificamente do chamado Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Ora, isso significa que a segurança do sistema depende, está sob a responsabilidade do Executivo, não do Judiciário. O que corresponde a um entorce, a meu ver, não só a meu ver, muito sério na independência do Poder Judiciário. Porque todo o sistema informático que deveria estar no âmbito do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mantém-se no governo. No Brasil, essas funções, de novo estou a pensar na segurança dos sistemas e das redes informáticas, e essas funções cabem aos tribunais do país, primeira e segunda instância e tribunais superiores, verbatim, é o caput do artigo 1º da resolução número 363 do CNJ, e depois desenvolvido, especificado, artigos 20, 21, 28 e 29 da resolução 396, já de junho deste ano. Assim, especificando o inciso 2º do artigo 21 da Lei Complementar número 35, velha lei, de 14 de março de 79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Porém, esta é uma novidade, quase que aproxima, pelo menos na aparência, a segurança no tratamento de dados do judiciário brasileiro do modelo português, ainda que no âmbito do CNJ. Agora, a novidade de junho é passado a ser, ou deve vir a ser, um modelo descentralizado de governança cibernética nacional. Leia-se que os tribunais, o vosso STJ, o TST e os mais tribunais de justiça, fóruns, participam na gestão do sistema, mas ele é coordenado pelo CNJ, assessorado pelo novo Comitê Gestor de Segurança da Informação no Poder Judiciário. Bom, eu agradeço mais uma vez pela vossa paciência em me aturar numa palestra que certamente